Vivemos muitos momentos de instabilidade. Este é o estudo de número 731 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Você é muito bem-vindo a mais um estudo e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E nós não devemos e não podemos ser pessoas inconstantes na nossa fé e nem nas promessas do Senhor. Vamos ao nosso tema: instabilidade espiritual numa geração turbinada. O nosso texto base está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Firme é o oposto de instável, e o conceito de instabilidade é o que não tem estabilidade, ou seja, aquele que cai facilmente, o que muda rapidamente, o que não é constante, o que não oferece garantia, nem segurança, nem estabilidade, o que não se estabiliza e que requer cuidados. Paulo fala em Gálatas, capítulo 6, verso 9, o seguinte: e não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Paulo está falando que não podemos ser inconstantes. Nós colocamos a mão no arado, não podemos olhar para trás, precisamos permanecer firme até o fim, não podemos desistir. E a Bíblia ela nos mostra que devemos ter estabilidade, permanecer firmes, pois estabilidade é justamente o sinônimo de segurança, de constância, de permanência e de firmeza. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, que nós vimos no nosso texto base, nós vamos ler novamente, que diz: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abales. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. A instabilidade, ela é uma oscilação, ela é uma inconstância. E o salmista Asaf, no Salmo 78, mostra que o povo de Israel era um povo instável. É um exemplo maravilhoso para aprendermos com eles o que não devemos ser, como não agir e o que não devemos fazer. No Salmo 78, então, verso 7 e verso 8, diz assim: para que depositassem em Deus sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas guardassem seus mandamentos, a fim de não se tornarem como seus pais, geração indócil e também rebelde, geração de coração inconstante, geração de coração inconstante, de espírito infiel a Deus. O salmista Asaf, ele está fazendo uma advertência aos israelitas e também nos mostra que devemos estar sempre firmes, que devemos aprender com o exemplo dos israelitas que desagradaram a Deus, pois sempre diante de uma dificuldade, a atitude deles era de murmurar, era de colocar Deus à prova, e eles deixaram de crer muitas vezes nas promessas que Deus lhes tinha feito. Salmo 78, verso 17 ao verso 19, ainda diz assim: e ainda prosseguiram em pecar contra ele, contra o Senhor, provocando ao Altíssimo na solidão, e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite, e falaram contra Deus e disseram:
Acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Olha o que o povo de Israel falou para o Senhor, a dúvida deles, mas eram pessoas que tinham visto o Mar Vermelho ser aberto, que passaram pelo Mar Vermelho, eram pessoas que tinham visto as 10 pragas caírem sobre o Egito e Deus preservando a vida de cada um deles. Eles desagradaram a Deus não pelo fato de quererem comer carne, mas porque eles duvidaram do poder de Deus. Olha o que eles disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Como nós precisamos estar atentos, pois diante de adversidade, de dificuldade, diante do dia mau, é muito fácil nós estarmos instáveis, nós deixarmos de crer no Senhor, e aí o sofrimento nosso é maior. E quando nós vemos que eles desprezaram a Deus, além de terem duvidados, o desprezo deles a Deus foi também pelo sustento, pela provisão que Deus dava àquele povo, um grande povo lá no deserto. Eles desprezaram o maná que Deus lhes havia sustentado, e a instabilidade é algo muito grave na vida do crente, porque faz a pessoa se sentir fraco espiritualmente, leva a pessoa ao desânimo, à frustração e ao ânimo dobre. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo, como se fosse uma montanha russa ou até mesmo uma roda gigante. Tiago capítulo 1, verso 7, verso 8 diz assim: não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Tudo passa e passa depressa, as lutas também passam e passam depressa, e nós passamos pelas provas, mas sendo sustentados pelo Senhor. Agora, se nós nos colocamos numa situação de instabilidade, aí a força é pequena. Sabe por quê? Porque Salomão fala que se nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força será pequena, e quem é instável vacila, fica sem ter firmeza, é uma pessoa inconstante e perde de receber as bênçãos do Senhor. A instabilidade ou a inconstância faz a pessoa oscilar constantemente, mas não é assim que devemos agir. Devemos agir ao contrário. Olha o que Salomão fala em Provérbios capítulo 3, versos 5 e verso 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando Salomão está falando para você, é no Senhor que você deve confiar, confiar de todo o coração. Eu entendo que diante de uma luta tão intensa, um sofrimento tão grande, nós podemos sentir o peso, mas aí nós precisamos voltar o nosso olhar ao Senhor, confiar no Senhor de todo, não é uma parte não, é de todo o nosso coração, e não devemos nos apoiar naquilo que nós achamos que é certo ou não. Devemos nos apoiar na palavra de Deus, devemos nos apoiar no Senhor e reconhecer o Senhor, porque é o Senhor que nos endireita. Nós precisamos confiar no Senhor, reconhecer o Senhor em todos os momentos e pedir para Ele agir em nós, para Ele nos corrigir, para Ele corrigir o que é necessário em nossa vida, a começar, aqui dentro de nós. E a instabilidade, ela mostra que o homem sempre coloca a fé em oposição à dúvida. Uma hora ele consegue crer, em compensação, daqui a pouco ele começa a duvidar. Vamos conferir? Tiago capítulo 1, verso 6. Peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento
e lançada de uma para outra parte. A onda do mar, ela vai e ela volta. Por isso que precisamos de firmeza. Não podemos ter a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, vai e volta. E é interessante estarmos sempre atentos. O salmista também, ele fala que ele detesta os inconstantes. Salmo 119, verso 112, verso 113, que fala: inclinei todo o meu coração a cumprir teus decretos para sempre, até o fim. Detesto os inconstantes, mas ama a tua lei. E o salmista era um ser humano, e ele está mostrando que quando nós temos um propósito, nós temos que ir até o fim. E ele ainda diz: eu amo a tua lei. Como é gostoso amar a palavra do Senhor. A pessoa instável, a pessoa inconstante, ela não tem uma vida prática de oração, de relacionamento com Deus. Ela não consegue ler a palavra, ela não consegue meditar na palavra, ela não consegue nem orar. Tudo que ela coloca de propósito, geralmente no começo do ano, ela não consegue ir e realizar até o fim. Josué capítulo 1, verso 8, a ordem de Deus a Josué e também a nós não é diferente. Vamos ver que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Olha o que Deus fala para Josué, e precisamos parar para pensar: será que eu sou uma pessoa que tem lido a palavra, que tem meditado na palavra, que tem aplicado a palavra, e uma pessoa de oração? Paulo fala que devemos ser pessoas que oram, mas que oram insistentemente, que oram sem cessar, sem desanimar. E a pessoa instável, ela não é uma pessoa perseverante em conhecer ao Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o conhecimento é contínuo. A experiência com Deus do passado é muito boa para nós aprendermos, mas o mesmo Deus do passado é o Deus do presente e é o Deus do futuro. É tão lindo você entender que o teu Deus é o Deus que já está no amanhã, mas para eu conseguir crer nesse Deus todo-poderoso, eu tenho que conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Oséias capítulo 6, verso 3 diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Olha que palavra tremenda! Tão certo como nasce o sol, a vinda do Senhor ocorrerá sobre todos nós. E olha que maravilhoso, o Senhor que prometeu que há de vir virá, e eu preciso sempre estar meditando nesta palavra e estar se preparando para se encontrar com o Senhor nos ares. A pessoa instável, ela não consegue, ela se sente até muitas vezes só, ela não consegue perseverar em buscar ao Senhor. Certa vez, Deus mandou o profeta Azarias fazer uma advertência ao rei Asa, mas também a todo o povo de Judá. Vamos conferir? Segundo Crônicas, capítulo 15, verso 2, que diz que foi ao encontro de Asa, ele declarou: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, eis que Yahvé, o Senhor, está convosco sempre que estais com ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar
No entanto, se o abandonardes, de igual modo, ele vos deixará. Olha que advertência, precisamos buscar ao Senhor, porque o Senhor fala que se o buscarmos, ele se deixará encontrar. Nós temos esse privilégio, nós temos essa oportunidade em buscar ao Senhor. E as pessoas que são instáveis, que são inconstantes, elas se sentem também rejeitadas, mas não é somente pelas pessoas, não, elas se sentem rejeitadas até pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que é o Senhor quem acolhe cada um de nós. Tiago, capítulo 4, verso 8, achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tende a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Nós temos que ser constantes, não podemos ser instáveis, nós temos que prosseguir em agradar, em adorar, ter a nossa mente num objetivo, em um propósito, e não nos envolvermos com as coisas deste mundo, não. Devemos ter um coração purificado e servir ao Senhor, sabendo que Ele que prometeu que há de vir, Ele virá. E a pessoa instável, ela dá um passo para frente, por exemplo, agora eu creio, mas daqui a pouco ela dá outro para trás, agora eu não creio mais. Uma hora confia em Deus, outra hora está um incrédulo. Aí me fez lembrar da ordem que o Senhor Deus sabe a quem? A Tomé. João, capítulo 20, verso 27 e verso 28. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo, quem se dirigiu a Tomé foi o Senhor Jesus. Coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende tua mão e coloca-a no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor é eu reconhecer todo o momento que estou sob o senhorio do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus, e que Ele é o Deus que está conosco. Mas uma coisa que é muito importante, e muitas pessoas vivem o momento presente, porque ao invés de crerem no que o Senhor Jesus está falando, na palavra bendita do Senhor Jesus, no que está na Bíblia Sagrada, não o que as outras pessoas dizem, não o que profetas falam, mas o que está na Bíblia Sagrada. É isso que Jesus fala, não sejas um incrédulo, mas crente. Sabe por quê? Porque tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus já estava previsto na palavra de Deus. Jesus tinha motivo para repreender a Tomé. Será que Jesus tem motivo para nos repreender? Para falar para cada um de nós, sejas crente? Precisamos crer com um coração sincero, mas nunca se esqueça, se a palavra de algum profeta contradizer o que diz a Bíblia Sagrada, aí você não creia na palavra do profeta, mas creia no que está escrito na Bíblia Sagrada, porque esta é selada, esta é deixada pelo nosso Senhor Jesus para nos orientar até o maravilhoso dia em que encontraremos com Ele nos ares. Maranata! E o apóstolo Paulo, ele advertiu aos irmãos de Colossos para que eles permanecessem firmes. Vamos conferir? Está escrito em Colossenses capítulo 1, verso 23. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu fico imaginando a preocupação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo constantemente tinha que estar advertindo os irmãos que estavam se deixando
contaminar por falsos profetas, por falsos mestres, e Paulo fala para ele, e eu fico atenta se eu não estou fazendo errado também, porque Paulo fala para ele: permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Mas olha o que Paulo acrescenta: sem vos afastar da esperança do quê? Do evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas, em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Mas Pedro também, ele nos ensina que devemos nos esforçar. Sabe por que devemos nos esforçar? Porque existe o espírito do engano e do erro que vai estar tentando seduzir a todos quanto derem brecha, saírem do seu olhar que deve estar fixado na palavra, olhando atentamente para Jesus e começando a se deixar envolver por palavras, por profecias que estão contrárias ao que diz a palavra de Deus. E Pedro, então, ele nos ensina que devemos nos esforçar para não abandonarmos a fé, mas para isso é necessário sermos firmes para conseguirmos encontrar, sabe o que? Encontrar paz. Vamos conferir? Segundo Pedro, capítulo 3, verso 14. Por isso, amados, enquanto aguardais esses eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dele. Então você fica atento, presta atenção, não saia da palavra de Deus, do que o Senhor manda dizer para você, mas que está dentro da palavra de Deus. O autor de Hebreus ensina que nós devemos estar apegados à nossa fé até o fim. Hebreus capítulo 3, verso 14 diz assim: porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. É muito importante estarmos sempre atentos, estar olhando, cada um fazendo uma análise, cada um olhando para si, como diz o salmista, examinando e pedindo para o Senhor examinar. E como nós podemos combater a instabilidade espiritual? É através da oração, através da palavra, é vigiando em todo o tempo. É por isso que é vigiai e orai, e não orai e vigiai, é vigiai e orai, não desistindo, mas perseverar nas lutas, nas dificuldades, sempre olhando para o Senhor Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Eu vou concluir. Nesse momento que está todo mundo tão turbinado, uma geração tão turbinada, tão ativa, uma geração até ativista na igreja, nós não podemos aceitar a instabilidade. Uma hora eu creio, outra hora não creio, agora eu creio numa coisa, daqui a pouco eu creio em outra. Nós devemos ser constantes, devemos ficar tranquilos, devemos combater até o fim para podermos agradar ao Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te edificou, faça seus comentários, compartilhe nas redes sociais, dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.